Olá a todos, Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast, está nomeado para quê? o podcast sobre os Oscars deste ano de 2020, Ou 2019? exatamente, depende do vosso gosto. Hoje vamos falar sobre o filme Joker, Joker? Joker, O Coringa, que está nomeado para nada mais nada menos que 11 categorias, é o Ou mais... então o Brincalhão. Desculpa, continua. Pronto, que seja a última vez. Não, mas está nomeado A para 11, primeira. que é o filme com mais nomeações, se não me engano, certo? É o filme com E mais são nomeações. elas... Então, temos melhor filme, melhor realização, melhor ator principal, o Joaquin Phoenix. Uhum. Depois temos melhor fotografia, melhor argumento adaptado, melhor edição de filme, ou film editing, melhor costume design ou Guarda-roupa, guarda-roupa, melhor maquiagem e penteados, ou então Sim, make-up and tu disseste hairstyling. agora maquilhagem em vez de maquilhagem. Sim, e eu porque descobri isso vem. há meses que se dizia maquilhagem não maquilhagem e cá estamos. Também Vai. eu. Foi no mesmo dia, eu lembro-me. Sim, estou a falar sério. Foi. Mas estávamos Mas juntos. foi, tens razão. Bom, depois temos Original Score, ou então banda sonora original, Sound Editing, E sound que mixing. é edição de som e mistura de som. É Sound um clássico. mixing. Um clássico, Um deles é captura, o outro é o som overall. exato. Chegamos- Qual? Qual é qual? Ficamos Eu sobre a confio as diferença, pessoas. mas se não sabem a diferença ainda é porque não Vão ver andam a à ouvir. internet. Mas está no nosso primeiro episódio, no segundo episódio falamos sobre isso, mas um deles é como é que o som está bem gravado e o outro é como é que o som está ao longo do filme em geral. Exato. Bom, 11 nomeações. Mas antes... Pam, pam, pam. Nice, adoro. Cada vez gosto mais do jingle. Vamos ao nosso jogo. Vamos jogar. O resultado neste momento, se formos acompanhando assim por episódio, está 1,5 contra 1. Exato. Eu na liderança por meio ponto. Está o João Moreira a vencer. Exatamente. Mas isso não vai durar muito tempo. Bora, começas tu hoje, não é? Então vai. Sim. 3 perguntas, Então é falem assim. 3 pontos. Vai. Vamos à primeira pergunta, que é: o Todd Phillips já Ui. tinha sido nomeado para um Oscar no passado. Só que foi na categoria de argumento adaptado. Ele era uma das pessoas que estava envolvida nesse argumento. Ok. Não era a única. Não foi ele que escreveu aquilo. Ok. Uma Epá, isso carrada de é gente impossível. e ele Ok, estava. ok. E é suposto dizer-me que filme é que é. Alright. Cool. Aí, é bem. Posso perguntar se foi tipo há mais de 5 anos? Não tenho a certeza Mas- do ano, mas mas se esse tenho é a por aí- certeza absoluta que foi há 5 anos. Há mais de 5 anos. Ei, pá, o João Silveira, eu não tenho assim tipo. Eu comecei a fazer estes podcasts há pouco tempo, pá, eu não tenho assim este conhecimento de cinema, deixa lá pensar. Para meio ponto, eu posso dar uma pista. Não, E depois não. vale só meio ponto. Não. Vai toda. Vai ter. Mas eu não vou saber. Pá, aquele é que será? Aquele nem realizou, ele foi só para argumento. É assim, ele só estava nomeado para. Agora não estou a dizer que foi ele que realizou. Só estou a avisar. Pá, não estou a chegar lá. Que chatice, pá. Mas esta é difícil e é bastante. Acessível. Eu não estava à espera que isto fosse verdade. E era. Pois olha, eu também não estou à espera. Então não queres uma pista para meio ponto? Ou... Pá, pode ser, mas eu não estou mesmo a ver qual é que é, mas isto, diz lá a Então, pista. É um filme sobre. É um filme de comédia, Ok. assim um bocadinho javardo, Ok. que foi A muito ressaca. falado na altura em que saiu. Comédia E eu muito javarde. penso que o filme é para aí de 2006 ou 2008. Ei, é bem. Epá, não estou nada a ver. Mas é Não estou mesmo a uma ver. Comédia muito uma javarde. personagem. O filme é sobre uma personagem que é mesmo uma personagem da comédia, é mesmo. Tu imaginas as conhecida. pessoas tipo, a gritarem. É este o filme. Comentem, já sabem. Participem neste jogo, que eu não estou a ver mesmo a ver Não qual é que é. tens? Pá, não sei. Qual é que é o filme? É o Borat. Não é nada. É verdade. Estás a falar a sério? Estou a falar de sério. Ele parece. É pá, lindo. Ele esteve envolvido. Não foi, ele não Borat. realizou nem nada, mas esteve envolvido no argumento do Ei, é Borat. lindo, pá. Exatamente. E foi Ah, pá, nomeado isto para era um Oscar. impossível. Isto era pergunta para Exatamente. queijinho, pá. Porra. Pronto. Next. E então? Ai, ahm, Borat. Porra, lindo. esta aqui se calhar é mesmo muito difícil. Não, por porque isso como eu esta só era fácil, quero- vamos, ótimo, Eu só tá quero ótimo. que tu me tentes dizer a década em que a personagem do Joker apareceu pela primeira vez. Ui, no nosso mundo real. Não, ou seja, Na a década do personagem mundo apareceu numa banda desenhada. Claro, sim. Aliás, acho que foi na primeira banda desenhada do Batman. Quando é que é a primeira banda desenhada do Batman? Em que Tu sabes que eu, basta apesar de ser dizeres informática, a não sou nerd década. nesse esse ponto. Mas é a década. que É pá, eu mas quero. eu não tenho muita noção nessas Então é uma coisas. Está-se bem, papaya. está-se bem. É uma paiazinha. Uma Então vá. papaiazinha. A década em que saiu a primeira BD do Batman. É pá, isto vai ser tão mau, meu. Ai, que chatice, vou fazer dar uma calinada. Anos... 50.
Falha por uma. pena. Falhaste. Era Se era nos 60. 40. Ah, é nos 40? É nos 40. Aí, bem. Está-se É bem. verdade. Foi em que ano, exatamente, só por curiosidade. Não tens aí? Não, tens. eu esqueci-me de apontar, mas É isso, é por aí. 42 ou 43. Está bem, está bem. É ali, Mas a pronto, meio era da só a guerra. década que eu queria. Foi para alegrar a guerra. Está-se bem. Pois é. E a terceira pergunta? Bem, E a fazer 0 terceira pontos. pergunta? Que chatice, pá. Pois, e agora estou a olhar para a pergunta e estou a E ficar ainda com pena pior. aqui. Mas vou-te explicar. Este gajo. Vou-te só explicar a ligação. Então, a senhora que faz a banda sonora deste filme é uma senhora islandesa que eu não me atrevo a pronunciar o nome, Claro. mas que também fez a banda sonora de Chernobyl, da série Eu não vi ainda. fantástica Tenho para ver, mas não vi. que Ok, saiu sim, este sim, ano. sim, Vale a pena ver, para quem não viu. Sim, ganhou um E- Globo. E agora eu queria te perguntar em que... Eu ia te perguntar a data exata do desastre, mas podes-me só dizer o ano. Outra vez esta porcaria, não. Sabias que eu não tinha visto a série? Não, por acaso não sabia. Não vi ainda. Não fazia Senão era uma ideia. pergunta boa. Aí é bem, Se mais tivesses uma visto, falta de tinhas noção. que saber. Eu vou dizer que é no... Então vá. Não, eu acho que é qual é a década. Eu deixo... Ah, é? Mas eu pedi-te o ano. Eu acho que é em quiseres a 70, década eu acho que é em 79. Estou erradíssimo, não estou? Estás. Erradíssimo mesmo. Não estás erradíssimo. É, mas não é nos anos 70? Não. Pois. É, não é? É tipo depois. 83? Hã? 83? Não. Então. 86. 26 de Abril tá bem. de Tá 1986. bem. É sério, porra. Ok. Está bem, 7 anos. Está bem, 0 pontos. Já vamos à tua vez. Olha, Tá-se bem. lamento. 0 pontos, pá. Boa. Jogo divertido. Estou muito divertido. Eu estou a adorar. Bom, vamos lá, vamos a falar sobre isto. Então vá, Então vá. vamos falar sobre o filme. Joker. Hoje, se calhar, começo eu. Então, Tá bem, começa lá. muita categoria nossa. Eu Muitas tenho a dizer categorias. que achei este filme brutal. Mesmo. É uma coisa assim do outro mundo. Acho que nem sei muito bem por onde começar isto. Não é fácil. João, Se calhar, calma. se calhar pego no parte do guião, que ele também está obviamente nomeado, e pego no guião por uma razão muito específica, que é, ele está nomeado para melhor argumento adaptado, porque de facto o conceito de Joker já existe. Interessante. O conceito de Joker já existe, como nós aprendemos hoje, muito bem, desde 1952/43. Mas uma coisa que não existe, que eu estive a investigar, já quando tinha sido o filme, é que não há exatamente muita coisa escrita sobre o passado do Joker antes do Batman, pelo que eu tenho a entender. Ou seja, existe muita banda desenhada do Batman e do Joker, à porrada, mas a backstory do Joker, uma das grandes coisas que o criador do Joker e do Batman tem, é não ter dado uma backstory. Há coisas que não estão escritas, ponto. E como Isso por acaso não sabia. Mas, e como é fictício e não é real, significa que existe espaço para criar. E foi isso que fizeram neste filme. eu por acaso não sabia isso, eu só sabia isso do facto de o que eles fizeram não era baseado em bandas desenhadas. É por isso que não é É baseado. que era só É uma- vagamente. Exato. É um inventar uma backstory na Exatamente, prática. tal e qual. Mas por E acaso eu- não sabia que não havia muita informação. Pronto, Pensava eu acho que que e o brilhantismo do filme é esse. Porquê? Porque eu acho que este filme, e também tem um bocadinho a ver com os tempos em que corremos, é um filme relativamente, na minha opinião, revolucionário, porque aborda uma questão cada vez mais predominante, que é a chamada mental health, não é? A nossa saúde mental. E neste caso é pôr-nos na cabeça de um louco. Só que não, e nesse trabalho de nos pôr na cabeça de um louco, que para quem não conhece ou não conhecia à partida o vilão, que é o Joker, dentro dos vilões é das personagens mais interessantes, e é uma personagem que historicamente tem performances fantásticas, e acho que isso também tem muito a ver com a personagem que como é escrita, e do brilhantismo que é, e neste caso eu acho que é mesmo bem conseguido ao longo do filme, mais do que só a ideia de, eu percebo porque é que ele é louco, ou não é bem isso, a ideia de, ok, sim, isto é um louco à minha frente. Eu acho que o filme, o que eu senti que foi para mim um filme, que eu acho que este é um filme muito subjetivo, de todos os filmes dos Oscars, acho que é o mais subjetivo é este. Acho que das pessoas com que falei a seguir, e como de certeza nós vamos falar agora, existe muita, não é bem contrariedade, mas é muito mais aquela coisa de, para mim foi mais isto, eu achei mais aquilo. E não há, porque lá está, não há uma certeza. É um filme que tem muito, pronto, e isto vem do quê? Acho que vem da questão de os aspectos do filme, de som, de imagem, de a questão do que nós chamamos do feeling do filme, estão todas muito de mão dada, e para pintar sempre uma ideia de desconforto, que acho que é para mim o tema principal. Sim. Para quem vê, é um filme desconfortável. Desconfortável. É chato. Não é, só que é um bom desconfortável, tipo, é o que é ficar a ver, mas não deixa de ser desconfortável. E isso vem com uma performance absurdamente boa do Joaquin Phoenix. Sem qualquer dúvida. Sem qualquer dúvida. De facto, uma pessoa pensa em Joker, pensa em Heath Ledger, e agora já tens de fazer a comparação de chata. É difícil de comparar estes dois, porque é absurdamente bom. Mas isso é interessante, mas
mas tipo, as personagens que eles acabam por... Completamente diferentes. São diferentes. Sem dúvida, é um vilão de um filme do Batman. Apesar de ser a mesma personagem, não mas é? tem razão. Em fases completamente diferentes, a fazer Completamente coisas completamente diferentes. Sim. E o que até é interessante é que funciona como sendo a mesma pessoa. Tipo, eu não acho, este Joker não é de todo o Joker do Jack Nicholson, por exemplo. Pronto. Okay. Sim. Mas é tempos diferentes, exatamente. Tens toda a razão, é verdade. Mas mesmo com o do Heath Ledger, eu não digo, este Joker não é o Joker do Heath Ledger. Sinto, isto pode ser um Joker numa altura diferente, é o início de ficar mesmo, de se tornar um criminoso, mas está bem o facto de até se encaixa perfeitamente nisso. Tipo, ou seja, esta cena deles inventarem uma backstory, não inventaram uma backstory para uma personagem diferente do Joker. Funciona mesmo para o que nós conhecemos do Joker, esta backstory funciona. E isso é muito interessante. E eu até estava a pensar que isto até é uma ideia... Não sei se isto... Eu acho que, pelo menos eu não me lembro de ter visto isto muito frequentemente, esta ideia de tu pegares numa personagem ou numa pessoa muito conhecida e depois inventares uma cena completamente diferente para explicares como é que ele chegou aqui. E isso até é uma ideia interessante para fazer. Agora há um filme sobre a infância do James Bond, é tipo, tem graça. Não, estou a dizer, ok. Imagina, certo. É tipo, sim, por nesse raciocínio, sim. Se vê que o James Bond, pronto, não é tão interessante em termos de psicologia, mas é uma coisa Não, mas é verdade, tem graça. Acaba por ser original nesse sentido, Sem dúvida, pá. E eu acho que é um filme que parte do desconforto vem na... Eu acho que para mim a coisa que se calhar até lhe vai dar o Oscar, não sei, não quero fazer previsões já, é aquela ideia da condição que ele tem da doença é genial. A cena dele rir-se sempre, especialmente quando a emoção dele ser a riso olha, estou a falar também como falo. Muito mesmo, muito... Pá, e provoca com que hajam cenas mesmo chatas, tipo, tu estás a ver uma pessoa a sofrer já e é um sofrer não convencional. Não é tipo um coração partido, ou não passei no exame. Tipo, há coisas que nos fazem sofrer na vida chatíssimas. Só que as dele, nós estamos a ver o filme, conseguimos perceber que são coisas que devem incomodar se calhar um bocadinho na linha extra mais, porque tem a ver com incapacidade e desenquadramento e a questão mesmo de não ser normal. E aliares a isso, é o chamado para mim, é um catalisador da dor. Aquele riso que ele faz provoca um momento chato, um momento mau, ser 74 vezes mau. Sim. Percebes? E um bom exemplo é quando ele está a fazer o stand-up dele e está a fazer aquele riso, exato. E dói-te ver aquele riso ou quando ele é... E tu ficas ali, que chatice, e depois as pessoas não sabem que isto é uma doença e depois... E também te deixa nesse estado que é mesmo fantástico, conseguir-te pôr aí... Exatamente. Tipo, para. Exatamente, deixa-te nesse estado. E aí é aí que entra a música, está bué da bem, o editing, queria falar mesmo do editing deste filme, que já está abismalmente bom, nesse sentido de... O editing tem a ver com um bocadinho com a velocidade do filme e um bocadinho com... mais do que escolher... Ou seja, aquilo tem a ver com as cenas, se tem mais um ou menos segundo naquele ângulo, ou se corta mais cedo ou mais rápido. O filme editing tem muito a ver com a velocidade e com... Ou seja, é nos pormenores que se vê um filme editing, não é no overall. No overall é o argumento, é a fotografia, é o realizador. Exato. Nos pormenores pequenos. E nesse exercício, tu disseste muito bem, eu achei o editing muito bom porque é isso. É o põe-te no lugar do gajo, não é? Nós não somos não temos, acho, a maior parte de nós não temos estas questões ao nível que ele tem. Mas aquilo transporta-te, põe-te ali e sentes aquela coisa bem e acho que muito... É até interessante, fazerem uma... isso aí já não concordo que seja uma coisa muito original, mas conseguem fazer bem o facto de estarem a mostrar uma história de uma pessoa doente e principalmente uma pessoa que se torna uma pessoa má e que tu conheces como sendo uma pessoa má, mas ao mesmo tempo de que há muita coisa na vida dele com que tu não te relacionas, que é completamente diferente da tua, depois acaba por conseguir na mesma tu sentir muita empatia durante uma grande parte do filme, apesar do que lhe está a acontecer, do que lhe está a acontecer são coisas que, ou seja, como ele reage às coisas e tu não farias isso, mas mesmo assim estás ali um bocado tipo como se a viver isso e quase que por momentos ficas, também eu podia fazer isto ou assim, não sei. Sem dúvida. Este filme está nomeado para make-up, como tu disseste, e hairstyling. Eu presumo que seja pela parte dele próprio, porque ele tem... Ou melhor, não é porque... Imagina, eles fizeram uma coisa que não é nova, que é... Normalmente quando se faz uma geração nova de filmes de Joker, foi o Heath Ledger, o Jack Nicholson, depois foi o... Jared Leto. O Jared Leto, exatamente, no Suicide Squad. Normalmente reinventa-se um bocadinho na linha o Joker. Ok. A maquilhagem, tipo, a imagem, é um palhaço. Maquiagem, lá está. Exato. E neste caso, eu acho que está muito bem conseguido. Tipo, ou seja, às vezes funciona bem, às vezes funciona mal. O Jared Leto, por exemplo, esse Joker teve alguma crítica pela imagem que tinha
tinha, era o cabelo Ok. todo, porque era um Joker moderno, era aquele penteado futebolista, como a pessoa chama, rapado de lado. Ok. Pronto, eu achei que este aqui, presumo que seja daí, e eu tenho de dizer que gostei imenso. Os triângulos nos olhos, eu não sei se já existia antes, porque o Heath Ledger era aquela maquilhagem. Maquilhagem gasta, não é? Parece que Sim, tinha sido sim, posta há 5 exatamente. anos. Eu acho que era giro, fazia parte da personagem, Exato. tinha graça, parecia que era tipo baunilha por cima da cara. E este aqui, eu gostei muito nesse aspecto, acho que é daí que vem e queria só dar aqui um mini shout a isso. O som, Sim, a caracterização dele Tá está ótimo. ótimo. Sim, mas também, por outro lado, não era um filme que eu me lembrava logo. Claro que está nomeado para isto. também. Porque, bom eu ponto. percebo que isso funciona para a personagem dele, para o caracterizar, mas também não acho que seja assim tão importante ou que foi assim tão fantástico, porque eu acho que a performance dele é tão boa que mesmo que tivesse sido ele próprio a pôr a maquiagem Ok. e dissesse, epá, Maquiagem. foi o que eu disse. Se lhe dissesse, epá, faz tu qualquer coisa na tua cara, se calhar ele Pois. até fazia uma coisa, se calhar ia ficar muito. Pá, não estou a querer Não, mas estar eu a percebo tirar que o mérito a queres estas dizer. pessoas. Eu percebo que queres dizer e mas- concordo, tens razão. mas pronto. Aliás, eu até fiz isto de dizer, tipo de. Porque eu quando olhei para esta nomeação, surpreendeu-me. Pois. Eu não reparei mesmo. Até o costume, também não reparei, sinceramente. Pois Não o achei que fosse guarda-roupa, daí não é? em diante. Pois. Se viesse a direção artística, tinha reparado, achei o apartamento fantástico, achei as cenas do comboio, estava giro, estava com. Pois. É sempre giro fazer a cidade de Gotham, que é onde ele vive, que é Nova Iorque aquilo. Acho sempre giro, eles fazem sempre com um ar mais sombrio, uma coisa muito tradicional do universo do Batman e isso. Exato. E eu até achei que fosse mais o production design que tivesse, ok, está o costume, mas sim, mas é um bom ponto para acrescentar isso. Som, música, original score, pá, Sim, já ok, fizeste. essa aí é Que mesmo coisa, fenomenal, Muito sem bom, dúvida. That's life! Não, mas achei, esse não foi original, mas eu gostei mesmo do som também aqui. Eu aqui achei melhor o som original do que as outras duas, ou seja, acho que o mixing talvez, mas o editing não achei por aí adiante, não foi algo Pois, não que há eu nada que se pessoalmente reparasse, destaque. não Exato, foi destaque. concordo, sim. O original score, destaca-se sem imenso, dúvida. está muito bem posto, aquilo, Ajuda imenso ao mood do filme e... sem dúvida, Sim, sem dúvida. E o mixing depois está tipo sempre ligado, porque o mixing é um bocadinho Pois a é, junção de... quando de é que tudo. aquela música está a dar e Exato, tudo, e exato. pronto. Mas é encaixa verdade, mas tudo bem. especialmente a banda sonora é muito, muito forte. Sim. É E também muito, ganhou muito o boa. Globo de Ouro, penso eu. Ganhou? Olha, Sim. pronto, faz sentido. Muito bem. Fotografia. Não falamos disto aqui em específico. Pois não. O que é que Repara, achamos? eu acho que é um filme que não me é direto para a fotografia, mas ao mesmo tempo pois, também é, porque como eu estava agora a dizer, esta ideia de tu estabeleceres... É o que eu associo aos filmes deste tipo de filmes específicos do Batman, que mesmo quando é filme de super-herói não é muito normal, é um filme mais sombrio e é sempre muito relacionado com medo e é um filme mais de terror, e este filme também é muito parecido com... tem Sim. muitos traços de terror. Sim, sim. E eu, nesse aspecto, até gostei muito da fotografia. É sempre Sim. tons muito verdes, tons muito azul Exato. escuro, quase toda. Tipo, não é? Há Faz ali uma palete de... não é? Mas tipo, cores. as coisas não são vivas. É Sim. logo sombrio. Eu acho que Tem não assim um ar deprimente na prática. Pronto, exatamente. Não, é E que verdade. funciona muito bem. E funciona É. muito bem porque é o que ele sente quando vive naquele mundo. E eu acho que É. nesse aspecto a fotografia, como todas as coisas deste filme técnicas, que é uma que é técnica também, ajudam a isso, a dar um mood, a transportar-te para lá, e a fotografia também tem um papel Sim. grande. E se calhar ao contrário do que E nós depois falámos. também aquela cena final, quando ele está lá, estão as pessoas com as máscaras a chamar por ele e tudo. Sim, Essa ele está no cena táxi, também pá, está... Pá, e a Está dança muito bem dele, filmado, o gajo a dançar está é muito lindo. bonito. Aquela dança que ele tem é fantástica, pá. O guião é uma coisa... Sim. Pá, o guião para mim é... Aqui estamos a falar assim de um guião que é... E agora que entramos no guião... Imagina, eu acho que há imensas teorias de... Este filme apresenta-nos coisas de... Faz-nos questionar o que é que ele está a ver, que é real e não é. A questão da relação que ele tem com aquela vizinha, Sozinho, que nós sabemos que é verdade. A questão da mãe, dele descobrir que a mãe afinal era tudo falso. A questão da relação da mãe com o Thomas Wayne, não é? Exato. Que é o pai do Bruce, que é o Batman. Para quem não sabe, o Bruce Wayne é o Batman. E eu tenho uma teoria em relação a este filme, Ok, que eu confirmei quando saí do cinema, que é... bora. Estás pronto para ser chocado? Estou. Eu acho que o filme inteiro é imaginação dele, exceto a última cena. Hear A me última out. cena que é Que qual? é ele já, que ele está tipo numa espécie de manicômio, eu acho, que está com paredes brancas, com uma doutora mais à séria. Ok. Com algemas. Pronto. E a minha teoria é esta. Eu senti ao longo do filme que, também já conhecendo onde é que, a maior parte das pessoas já sabe onde é que isto vai dar, que vai ser um dos maiores vilões de sempre do lado um dos maiores inimigos do Batman, um gajo completamente louco. E eu acho que isto aqui é uma pessoa que está a ter um exercício mental quando está no manicômio de aceitar a sua realidade. E com isso, a sua forma de aceitar é aquele discurso que ele faz no programa de televisão em que explica que ele diz a frase linda que é What happens when
o que é que acontece quando juntas uma pessoa com crippling anxiety e uma sociedade que o rejeita, não sei o quê. Ele faz essa coisa, hey, tenho uma piada para ti, diz estas duas coisas e depois mata o host, que era o Murray. Tipo, eu acho que esse é um bom exemplo bem esse momento, é ele quase que a dizer, não, eu vou ser este gajo que mata pessoas e não sei o quê, porque tipo, nem é bem um mereço, mas tipo, porque é aqui que eu me encontro, porque ele tem este problema de identidade e de felicidade e de ter nem é bem um propósito, mas de estar bem na vida, e eu acho que ele, para isto, o final do filme é ele estar bem na vida. Ou seja, voltando à minha teoria, eu acho que isto é ele a justificar, ou seja, ele já sabia, eles já lhe disseram, no manicômio onde for, que a mãe lhe batia, deixava que os pais lhe batessem, que ele foi completamente abusado, que era um órfão, que a mãe era doente, ele veio claramente num mundo terrível, e que ele era, e há de se ter sentido sempre a vida toda completamente subjugado e posto de parte. E eu acho que a revolta que ele experiencia na história do filme é a cabeça dele a imaginar esses acontecimentos, porque imagina, eu acho a ida ao programa do Murray completamente tipo louca, aquilo, eu não senti que fosse real, tipo, eu acho que a partir do momento em que ele diz eu matei aquelas 3 pessoas, o programa acabava e eles paravam e ele entrava assim na boa e matava uma pessoa, percebes? Tipo, eu achei sempre que vários momentos do filme, tal como as vezes em que nós estamos a ver cenas que depois nós sabemos que são fictícias, tipo a relação que ele tem com aquela vizinha, aquelas coisas, a primeira vez que ele vai ao Murray, que também é só sonho afinal, eu senti que qualquer uma daquelas cenas que eu vi eram só sonhos afinal, percebes? Okay. Era ele a criar esta coisa e a justificar-se, e depois, e com isso, essa aventura que ele tem interna de aceitar o passado e de arranjar uma justificação para isso, e com isso construir uma personagem que as pessoas vão gostar e que vai mobilizar e vai mudar a sociedade, porque é isso que ele quer, entre aspas, e isso acaba com o quê? Com ele, naquela cena final, num interrogatório que é igualzinho ao início do filme, daquela ajudante que ele tinha, aí, algemado, a fumar, a rir-se, quase que arrisco-me a dizer, tipo, são da cabeça, tipo, quase que a fazer sentido para ele próprio, a rir-se, eu imagino que isto é ele a rir-se desta história toda que ele imaginou, a dizer, eu vou ser isto agora, e agora já se ri de graça, porque ele, quando acaba o filme no final do filme, os risos que ele tem de nervosismo já são genuínos, quando ele vê os polícias no metro sendo espancados, ele está-se mesmo a rir. Tipo, e dança um bocadinho e baza. E já é um estado um bocadinho mais feliz, porque ele já está tipo, menos a rir-se de constrangimento quando as coisas correm mal, está-se mais a rir porque tem o que quer. E eu acho que essa cena final, lá está que eu disse, de ele estar no manicômio assim interrogado, ele ri-se e a pessoa diz, what's so funny? E ele diz, you wouldn't get it. E depois passa para dar o That's Life, não é? A música, e ele sai e matou, e tu tipo, percebes que ele matou aquela pessoa, e eu acho que essa é a primeira morte dele, tipo, verdadeira. Eu acho que ele aí, aquilo é que foi, imagina, é a minha teoria, cada um tira a sua coisa, então, mas ele já estava num manicômio para criminosos inicialmente aí, não é? Pois, se calhar já tinha feito outra morte, mas se calhar ele tem um problema tipo de João, cabeça. Acho que é interessante a tua teoria, mas um bocadinho rebuscada, se calhar, não sei. Pois, mas repara, tipo, eu acho que essas cenas que tu dizes que é imaginado, não sei, depois isso não faz muito sentido com o facto de haver aquelas cenas no filme que tu percebes que foi mesmo imaginado, a parte de ele ir ao programa a primeira vez e a parte com a vizinha, porque aqui isso existe também na cabeça dele. Porque eu vou dizer porquê, porque imagina que ele está a pensar nisso e pensa, não, mas eu estava ali a viver e depois aquela vizinha confortaria, não, aquela vizinha nunca me confortaria. Tipo, a cena é que tu tens de olhar para este filme. Ele está tipo a inventar uma história as it goes na cabeça dele. Eu acho que sim. E porquê que eu acho que é isso? Porque eu acho que o exercício que eu faço quando penso nesta teoria, claro está, que não é todo 100% verdade e que obviamente provavelmente não é isso, é que eu acho que nós temos a tendência para olhar para estes filmes com um olhar lógico, tipo, como tu disseste agora muito bem. Então, e as cenas... Mas o que eu senti que o Todd Phillips quis fazer com este filme e com o Tonton é que existe mesmo um condão de loucura e de maluquice que é questão de que, tipo, o tempo não está bem, tipo, que não há uma linha normal de acontecimentos das coisas, como é normal, porque se olhares para aquilo como uma coisa que ele imaginou quase, uma coisa completamente lunática, então não tens de ter a questão de tanta lógica. Sabes a cena das escadas, da dança das escadas, que é tipo poeda icónica? Sim. Ele aí, não sei se tu estás a ver, mas ele está sempre, os planos estão sempre a rolar entre ele estar a fumar ou não estar a fumar um cigarro. Tipo, isso para mim é uma das coisas que eu reparei, que tipo, na altura, que tipo, percebes, é tudo um bocadinho, eu imagino ele tipo, sabes o que eu estou a dizer? Tipo, mas isso por outro lado também tem a ver, disto. Não sei, tipo, quando tu estás, isso também pode ser uma maneira deles mostrarem
o facto dele, do que se passa na cabeça dele, também não é, as coisas não são lógicas e a percepção dele do mundo, mesmo que aquilo esteja a acontecer, não é a mesma que para quando estás completamente são, não é? Ok, concordo plenamente. E, não sei, tipo, eu estou a perceber o que estás a dizer, mas Não acho posso que para concordar, passar essa normalmente. mensagem não precisas de ir para uma interpretação um bocadinho ou tão rebuscada como é que tu estás a ter. Ok. Se bem que é perfeitamente válida e tipo, eu não sei se foi esse o Não, objetivo dele. ele mas deixou bem aberto. eu- O Todd Phillips comentou mesmo, e o Joaquin Phoenix também, que tipo, o final do filme, a última cena, eles disseram, não, é tipo, é o que é. Tipo, Certo. percebam o que é que percebem. Ele fez questão de... E foi, pronto, mas sim, mas é verdade, mas é um bocadinho rebuscado. Agora, concordamos, acho que isso é evidente, que lá está, está muito bem conseguida a edição e a realização de o que é quê, não é? O que é Pois. verdade, não é verdade, pronto, é Sim. verdade. Fala mais sobre o Joaquin Phoenix, gostava de ouvir a tua opinião também sobre ele, mais coisas, da performance dele. Uma das coisas que eu acho que ele fez mesmo muito bem é a capacidade de nos deixar ansiosos e constrangidos e desconfortáveis com aquelas cenas do riso e com não sei, com toda a personagem dele e com as cenas assim um bocadinho mais intensas em que estás mesmo a viver a loucura dele, tu sentes mesmo isso e não parece só um ator a fazer que está maluco, não sei, ele entra de uma maneira na personagem que tu, até depois quando vês, eu quando vi depois o Joaquin Phoenix nos Globos de Ouro, ficas ali um bocado Até tipo... ele tem um bocadinho de chanfrado quando fala, não tem? Já reparaste? Não, acho que tem assim uns maneirismos Tem uns toques, que... não, eu digo isto Exato. positivamente, tipo, óbvio que ele é mais que são, mas tipo, até isto é assustador porque tipo, é tão convincente que... mas aquilo, pronto, não sei, depois até apesar dele estar com aquela caracterização tão diferente, depois é um bocadinho difícil na mesma, depois quando o vês de desligares completamente. Pá, e não achas que é engraçado? Pronto, não é bem engraçado, é triste, mas é curioso que o Joker é um personagem que historicamente tem uma influência nos atores, deixa uma marca nos atores que fazem de Joker. Ok. O Heath Ledger foi o que foi, o único ator a ter um Oscar depois de morrer, que matou-se pouco tempo depois, e o próprio Joaquin Phoenix disse que tipo, ficou mal depois disto que lhe fez. Eu acho que é interessante e acho que é a prova de que é uma grande performance, é o quanto ele há de se ter quase que deixar de entrar bem, é assustador, é assustadoramente bom, é mesmo. Bom, antes de entrarmos aqui para as nossas opiniões finais, está na altura do meu jogo. Playtime. O meu jogo hoje é mais fácil. Jingle, muito Bora bem. lá. O meu jogo hoje é este. Vamos. Ok? Portanto, o Joker é um filme, mais uma vez, tem de ter a ver com o filme. Portanto, o Joker é um filme de palhaços. Quem é o maior palhaço é um filme de palhaço, quem é o maior palhaço no mundo? Donald Trump. Portanto, o meu jogo é o seguinte. Comentário político. Exatamente, sempre. Eu vou dizer 3 frases. E eu vou ter que dizer se o Trump disse ou não. Não, tens de dizer se foi o Trump que disse ou se foi o Hitler. Estás pronto? Está bem. O jogo é só este. Já sei. Ok? Não foi uma vez Até te vou deixar. o Jimmy Kimmel assim fez uma coisa dessas? Provavelmente. Ok. Vou-te. Não, é capaz. Vou-te deixar escolher qual é que queres. Tenho 3, escolhe o número de 1 a 3. E eu vou dizer essa frase. A ordem és tu que fazes. Bora. Qual é que queres? 2. Excelente. A primeira frase, vou dizer em inglês e depois vou traduzir imediatamente para português. Ok. Porque, pronto, nunca se sabe. Porque o Hitler disse O Hitler falava em português, não já. Então, a frase é: Who says I'm not under the protection of God? Que é como quem diz. Quem diz que eu não estou sob a proteção de Deus? Boa. Trump ou Hitler? Quem disse isto? Como está em jeito de pergunta, eu vou dizer que foi o Trump que disse. Errado! Ainda disse esta frase. Foi o Hitler Mas que poderia disse. ser o Trump, já. Pronto, próxima. Aposto que não disse. 3. 3. Não. A frase é esta: It's not truth that matters, but victory. Não é a verdade que importa, mas a vitória. Isto é um bait. O que é que disseste? Madre Teresa de Calcutá. Certíssimo! Era a opção 3. já. Podes repetir? Não é a verdade que interessa, mas a vitória. It's not truth that matters, but victory. Ai, o que Vou dar 5 segundos para responderes. Trump. Errado, foi dado ao Twitter mais uma vez! Claro, tinha que ser. Bom, falta só mais uma, que é assim. É mais longuita esta. Do not compare yourself to others. If you do so, you are insulting yourself. Não te compares aos outros. Se o fizeres, estarás a insultar-te. Trump.
Hitler também. Eram as 3 do Hitler. O meu ponto é que nas 3 tu achaste que um gajo Não, que é presidente dos eu Estados vou Unidos poderia dizer ser a minha o Hitler. defesa. Eu vou dizer a minha defesa. Eu sabia. Posso? Diz. Podes. Eu não acho que o Trump se compara ao Hitler. Acho que também temos de ser razoáveis. Mas ele com certeza é um palhaço, pronto. Mas o que aconteceu nervoso, aqui... não fiques nervoso, Silveira. Está dito, pronto. Está dito, pronto, mas em primeiro lugar essas frases não eram assim tão ultrajantes, por isso o facto de ter sido o Hitler, ou até podia ter sido o Kennedy a dizer uma dessas coisas que não era escândalo. Ou o Reagan, mas era mais clássico. mas também eu obviamente estava aqui a jogar com o facto de me teres dito ou foi o Hitler ou foi o Trump e eu estava a ver, esta parece mesmo pode ter sido o Hitler, então se calhar foi o Trump. Eu contava, sabes o quê? Que se a tua primeira resposta fosse Trump, tu a segunda ias provavelmente dizer outra vez Trump, porque como ia ser sempre Hitler, percebes? Tu ias, por psicológico, ias sempre dizer Trump, porque tipo, tem a ver uma do Trump. Foi o que eu fiz. Mas no fundo, isto é uma experiência para tu veres como a distância do Trump ao Hitler em termos do que poderiam dizer não é assim tão louca. Muito bem. Portanto, 0 pontos para os dois desta ronda, fantástico. Estes jogos são tão divertidos. E um comentário político muito forte. Muito forte e completamente não despropositado. Exato. Bom, closing remarks. Joker. De quanto 0 a 10? Eu quero fazer um remark só. Faz. Que não sei se tu já viste o Taxi Driver. Já. E não muito bem. E pronto, e o filme, o Taxi Driver, foi supostamente uma das inspirações, até porque eu acho que o filme tem muitas parecenças e pronto, e no fundo o que eu queria dizer é só que eu não acho o filme assim tão original. Isto aqui se calhar mais para o argumento, não é tão original em termos desta abordagem a uma pessoa louca e que tem morais muito questionáveis e tipo, esse tipo de abordagem acho que foi uma coisa que no Taxi Driver acho que na altura uma coisa muito mais original e até se calhar mais bem, até mais interessante, se calhar eu prefiro ver o Taxi Driver do que bem conseguida. Mas pronto, por outro lado era só dar esse ponto que não acho que seja assim uma coisa tão o que ele fez agora, isto aqui foi mesmo do outro mundo. Pois olha. Mas por outro lado é na mesma reconhecendo a inspiração do Taxi Driver, é sem dúvida uma história parecida, mas também muito interessante e que essa influência se vê bem. Eu por acaso não tenho o Taxi Driver tão bem na mente, tenho a ideia de ter visto assim tipo a dar na televisão, não vi com tanta atenção, deveria ter visto claramente. Portanto, não tive, para mim eu senti que foi uma coisa original, não sei se mas acho mas é um bom ponto para quem já interessante. O argumentista do Taxi Driver foi o Paul Schaefer, que foi o que fez o First Reform do ano passado, um filme que nós gostámos bastante e falámos sobre o filme. Foi nomeado para melhor argumento, foi. Que devia ter sido nomeado para mais coisas. Muito bem, de 0 a 10, quanto é que dás? 0 a 10. Este dou um 8. Ok. Eu este dou... ou seja, comparando especialmente com o Once Upon a Time, foi o último que nós fizemos antes deste. Sim. Tu pões o meio abaixo. Eu ponho o meio abaixo. Eu acho que não. Eu acho que vou pôr este aqui. Também vou acima. Não, ia pôr, mas não. Eu vou guardar. 75. Eu esse vou guardar para outro filme especial. Que eu acho que está. Não, mas não sei se põe esse 9. Bem, eu vou dar também 8,5 a este. Eu acho que são muito diferentes os filmes. É verdade. É difícil de comparar duas coisas assim. Porque têm ângulos completamente diferentes, mas ao mesmo tempo, em termos de como produção total, acho que estão no mesmo patamar. Dou 8,5 também. Temos aqui 2,8,5. Sim, senhor. Muito bem. Não é 2,8,5, eu dei 8, atenção. Certo, então pronto, este aqui tem 8,25, na verdade. Bom, um Joker, é isto, está fechado, um filmezaço mesmo. Muito nomeado, vai ganhar certamente muitos prémios. O do Joaquin Phoenix é difícil de não receber, acho que é um bocadinho acho que já está um bocado previsível essa vitória, mas... Achas que é justificado? Sem dúvida. E vocês acham que é justificado? Deixem nos comentários, malta. Não, mas eu acho que é justificado porque é o clássico cenário quando uma personagem super interessante e muito bem escrita, aí se junta um ator que também é brilhante, então tipo vais ter duas coisas boas multiplicam-se. Muito bem. Então, só para recapitular, o Joker foi realizado pelo Martin Scorsese, não é? Filmado em Lisboa, fala sobre um palhaço que é o Donald Trump e como é que ele ascendeu ao poder. Ok, só para confirmar. Não, mas é isso, um filme fantástico, boa nota, vamos certamente ouvir falar dele na cerimónia. E agora pronto,
só para acabar, para dizer, também digam o que acharam. Comentem esta teoria completamente louca que o João Silveira todo que acreditou minha. Sim. O que é que vocês acharam? O que é que acham que é real e o que é que não é? Sabes que há muito mais aí pela net fora. Há uns que acham tipo, que Acredito. nada foi sonhado, que há quem ache mesmo que o governo está contra ele, tipo, Ok. que ele de facto era mesmo filho do Thomas Wayne. Também é possível. Também é possível. Bora lá. Muito bem. Então olha, Obrigado por vemos, ouvirem. vemos no próximo. Sejam muito felizes. Até à próxima. Até à próxima.